Às vezes nós tentamos oferecer ou dar para Jesus tantas coisas, como Marta achava que Jesus queria era uma boa comida, uma boa cama, enquanto que Jesus queria era só que Marta ficasse como Maria aos seus pés e ouvisse e conversasse com Ele, né? Nós temos que cuidar um pouquinho do nosso relacionamento com Deus. E já aproveito o gancho, né? Você que deseja participar da equipe do teatro, né? Convido você a conversar com o César, com a Luciene, você ingressar. Você que de repente tem dificuldade de se expressar, o teatro é uma ferramenta que vai te ajudar bastante nisso, para que você possa se expressar, que você consiga realmente se expressar de uma forma eficaz. E principalmente ao ministério, você pode servir a Deus através do teatro, da ministração. A palavra falada, ela tem um peso, mas quando a palavra ela é encenada, ela alcança muito mais. Amém? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Lucas. Lucas capítulo 1. Eu já preguei 2 mensagens sobre o Natal. Estava na escala para pregar em 2016. Aí preguei a mensagem. De repente até poderia repregar essas mensagens, né? Não sei se os irmãos iam lembrar. Mas falei, não vou repregar elas. Em 2016 eu preguei uma mensagem com o tema: por que deveríamos celebrar o Natal? Porque às vezes nós, cristãos, nós nos tornamos um pouquinho chato. E às vezes nós perdemos uma maleabilidade necessária para o cristão. O apóstolo Paulo fala que ele se amoldava de acordo com o público com que ele tinha que falar. Nós precisamos também fazer dessa forma. E há uma forma do cristão celebrar o Natal corretamente, né? E é até uma forma inteligente, porque você desfaz das coisas que não são próprias do Natal cristão e realmente vive aquelas que fazem parte do Natal cristão, né? Você poderia, se você quiser, né, manda um WhatsApp para mim que eu te explico. E você pode, sem dúvida, comemorar o Natal, como foi falado. É uma data importante, embora sabemos que Jesus não tenha nascido dia 25 de dezembro, embora sabemos de que algumas coisas não ocorreram da forma como está no folclore, até mundial, mas nós não podemos deixar passar essa data em branco. Se o mundo celebra o nascimento de Jesus Cristo, nós somos cristãos, nós temos que aproveitar, e ele nasce todos os dias no nosso coração, então nasce também dia 25 de dezembro, e podemos celebrar que Jesus encarnou. Glória a Deus. Jesus encarnou. Ele era Deus e ele se tornou carne, a semelhança nossa, para ser o nosso fiel resgatador. Se ele não tivesse encarnado, se ele não tivesse nascido como as profecias diziam, nascido de uma virgem e sendo homem, ele não poderia ser o nosso resgatador. Ele não teria semelhança conosco e não poderia ser o nosso resgatador. Mas graças a Deus que ele nasceu e nós devemos celebrar isso. Amém? Preguei no ano passado uma mensagem falando como contar a história de Natal. Porque também é muito importante nós sabemos contar a história do Natal. Porque nós precisamos ensinar os nossos filhos, precisamos ensinar os nossos amigos, e nós precisamos conhecer a verdadeira história do Natal, e não perder essa boa oportunidade que nós temos de anunciar a Jesus Cristo. Esse ano eu ia pregar uma outra mensagem, mas o Espírito não permitiu, e nós vamos falar a respeito do nascimento de Jesus, ou algumas coisas que envolvem. Por isso que eu pedi para você abrir a sua Bíblia comigo lá em Lucas. Nós vamos ler ali a partir do verso 42. Lucas 1. Por quê? Olhe para mim antes de a gente lermos. Às vezes é tentador
para quando nós vamos pregar, ou mesmo quando a gente vai discutir com alguém a respeito do Natal. Porque o Natal, ele envolve, né, como nós falamos, muitos folclores. E às vezes nós ficamos envolvidos com algumas coisas que tiram a nossa atenção e tiram a atenção da importância de que é reconhecer que Jesus nasceu e encarnou. Estava vendo no YouTube esses dias, né? Você acompanha várias postagens, aí tem uma que eu vi lá e dizia: Jesus não nasceu no estábulo. Você sabia disso? Jesus não nasceu no estábulo. Jesus não nasceu num curral. Isso é verdade, Jesus não nasceu num curral. Jesus não nasceu. Às vezes, lê-se a Bíblia e se interpreta sem conhecer a história. Eu faço um convite para você. Nós temos ali na nossa livraria, né, comentários bíblicos, tem um dicionário bíblico ali muito bom. Convido você, tem Bíblias, né, expositivas, que você pode acompanhar e estudar. Mas a despeito de ser uma verdade, realmente Jesus não nasceu no estábulo. Se você olhar livros, você vai ver também que Jesus não nasceu no dia 25 de Natal, 25 de dezembro, que é a data que nós comemoramos o Natal. Algumas coisas não ocorreram da forma como o costume social prega. Mas não é muito sábio para nós ficarmos fixos nessas picuinhas. Não é muito sábio para nós cristãos ficar discutindo Instagram, Facebook ou qualquer outra coisa. Por que nós não deveríamos ter uma árvore de Natal em casa? Por que não deveríamos, porque Jesus não nasceu dia 25, não deveríamos comemorar o Natal? Ou ficar em discussões que não nos aproveitam em nada. Nós cristãos, nós precisamos ser mais inteligentes. Uma das mensagens que eu teria preparado para pregar hoje era a respeito de Romanos 14. A gente prega uma outra oportunidade, mas algo a gente pode aproveitar. Porque quando você olha Jesus conversando com a mulher samaritana, em João 4, João capítulo 4, Jesus está conversando com a mulher samaritana. Ali ele nos dá uma aula de como conversarmos com um não cristão. Ele dá-nos uma aula de conversarmos com alguém que não tem conhecimento correto da palavra de Deus. E você não vê em nenhum momento Jesus entrando em discussões tolas. Nós, como cristãos, nós precisamos entender o que é construtivo e o que não é construtivo. É construtivo eu ficar debatendo. De repente a pessoa, né? Vou falar por mim. Eu me converti razoavelmente cedo, 17 para 18 anos. Mas eu vivi 18 anos da minha vida achando que era legal enfeitar minha casa no dezembro. Deixava uma coisa boa no coração, uma expectativa boa de que o ano está findando, vai começar um outro ano. Aí você chega para uma pessoa, eu tinha 18, chega uma pessoa que tem 50, e começa a debater algumas coisas que é só para chocar, é só para entrar no embate, é só para discutir por discutir. Isso não condiz com alguém que conhece realmente a palavra de Deus. O apóstolo Paulo e Jesus, nesse capítulo 4 de João, nunca entravam em discussões que não levavam a um fim específico. Qual que é o nosso fim específico? Você tem isso em mente? Você como cristão, nós adoramos falar, eu sou embaixador de Cristo, eu sou embaixador do reino de Deus. O que significa eu ser um embaixador de Cristo? O que significa eu ser um embaixador de Deus? Que eu sou um representante e que eu devo seguir ordens de um rei, de um general, de alguém que manda em mim. Então, se eu sou representante de Deus, se eu sou representante de Jesus, me interessa cumprir com aquilo que Ele me mandou fazer. E Ele não me mandou discutir religião.
Ele não me mandou discutir costumes. Ele me mandou apregoar as boas novas de salvação. Ele me mandou pregar o Evangelho que salva, que cura, que liberta e que nos leva para o céu. Então, se Deus me mandou fazer isso, tudo que eu vou fazer tem que girar em torno de cumprir esse chamado. Se eu estou conversando com alguém a respeito do Natal, eu preciso entender que qualquer gancho tem que ser um gancho para apresentar Jesus como Senhor e Salvador. Jesus como aquele que era Deus, não usurpou ser Deus, ele antes se esvaziou de si mesmo, nasceu. E olha só, a maior humilhação de Cristo, escute bem, a maior humilhação que Cristo passou não foi morrer na cruz. A maior humilhação que Jesus passou não foi ser cuspido, ser chicoteado. Porque a nossa visão é uma visão humana. Para o homem pode ter sido se ele fosse só homem, poderia ter sido uma grande humilhação. Mas a maior humilhação de Deus é, sendo Deus, se esvaziar de todo o seu poder, de se esvaziar de toda a sua glória, e nascer como um homem, e nascer como uma reles criatura. Você tem dimensão do que é isso? Jesus, ele é aquele que sustenta tudo. A palavra fala que tudo foi criado por ele, e nada do que foi feito seria feito se não fosse ele. Ele sustenta todas as coisas. Jesus é o sustentador de todas as coisas. Você acha que para ele a maior humilhação foi ele passar pelo Calvário e morrer morte de cruz? Não foi. Ele nascer de uma virgem, ele nascer como um bebê indefeso, sendo Deus, um bebê indefeso que precisava de uma criatura criada por ele para alimentá-lo e para limpá-lo. Isso foi a maior humilhação de Deus. Isso foi a maior humilhação que Jesus pôde passar. E ele resolveu se esvaziar de toda a sua glória. Ele resolveu se esvaziar de todo o seu poder. E nasceu de uma virgem. E nasceu e encarnou. E viveu 33 anos como uma criatura. Há um teólogo que diz, embora exponencialmente não se compara, é como se você sendo humano, você se transformasse numa formiguinha. Você sendo humano, você se transformasse numa formiguinha. Não se compara com a transformação de Deus tendo que nascer de uma mulher para, sendo um homem, poder resgatar a todos nós. A maior humilhação de Deus foi essa. E nós precisamos mostrar a verdadeira história de Natal, contar a história de Natal, o que significa Jesus, sendo Deus Todo-Poderoso, nascer de uma virgem, viver 33 anos nessa terra, sendo uma criatura. Qualquer gancho que eu tenho, e aí a palavra de João 4 nos mostra muito isso. A mulher samaritana ficava toda hora buscando o que discutir. Ora, os judeus dizem que devemos adorar em tal monte. Os samaritanos dizem que tem que adorar em tal monte. O que Jesus responde para ela? Nada. O que isso aqui tem a ver? Nós, como cristãos, nós precisamos voltarmos para o centro. Todas as vezes, sairmos de discussões inúteis e voltarmos para o centro. Eu separei alguns textos aqui para nós lermos a respeito de Jesus. Mas o que as pessoas disseram quando encontraram-se com Jesus. A primeira delas foi Isabel. São 5 passagens do primeiro e do segundo capítulo de Lucas, que são tidos como hinos natalinos, ou poemas natalinos,
como você quiser. O primeiro deles está lá em Lucas, capítulo 1, verso 42. A gente vai dar uma lidinha lá. Olha o que diz. Lucas, capítulo 1, verso 42. Antes de eu ler, vou só passar um pouquinho a história para você. Capítulo 1 de Lucas. Eu aconselho, né? Volte e meia, nós temos que ler. Mesmo que nós já lemos. Já li Lucas 1, já li Lucas 2, já li Lucas 3. A Bíblia ela deve ser relida constantemente. Nós precisamos ter essas histórias, ter isso aqui na ponta da nossa língua, porque qualquer momento nós podemos ser requeridos por alguém, e nós precisamos ter a palavra afiada na boca. Capítulo 1 e o capítulo 2 especificamente fala do nascimento de João Batista e de Jesus. João Batista ele nasce de Isabel. Isabel ela era estéril. Esterilidade da Bíblia tem muito a ver com o plano de Deus para o homem. Se você olhar para o nascimento dos patriarcas, todos os patriarcas nasceram de mulheres estéreis, a exceção de Abraão, mas o filho de Abraão, o neto de Abraão, nasceu de pessoas estéreis. E aqui com Jesus também. Com Jesus não, com João Batista. Ele nasce de uma mulher estéril. A esterilidade ela diz respeito de que é algo que só Deus pode fazer. Só Deus pode dar um jeito. Está no livro do impossível. Havia uma profecia que dizia que haveria um profeta adiante de Jesus, que pregaria, que prepararia o caminho. Então o anjo aparece a Ananias, a Zacarias. E aí ele tem a ciência de que vai nascer da mulher dele, já idosa, um filho. Seria o profeta, que iria adiante do caminho do Senhor. E aqui é a mãe dele, a Isabel. O anjo aparece, o Gabriel aparece para Isabel, para Ananias, Zacarias. Depois ele aparece, 6 meses depois ele aparece para Marta. E aí, depois que ele aparece para Marta, Marta vai visitar Isabel. Aqui é a visita de Maria, aliás. Maria visitando Isabel. Verso 42. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de se cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhes foram ditas. A profecia, o anjo dizia que João Batista seria cheio do Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe. E a partir do momento que Maria visita Isabel, então Maria grávida de 1 mês, Isabel grávida de 6 meses de João Batista, Maria visita Isabel. E Jesus, dentro do ventre de Maria, batizou João Batista com o Espírito Santo. João Batista, com 6 meses, no ventre de Isabel, ele salta de alegria, o que diz aqui Isabel. E a Isabel, na hora, ela dá essa declaração. Bem-aventurada a que creu, porque Maria creu na palavra do anjo. Pois hão de se cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. E logo em seguida, no verso 46, nós temos aí a canção ou o poema de Maria. Olha o que diz Maria, verso 46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. De repente na sua tradução pode estar na insignificância de sua serva. Porque se atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, o poderoso, e o santo é
o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento e nos seus corações, depôs dos tronos os poderosos, e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, e despediu vazios os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para Abraão e sua posteridade, para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses. Essas duas declarações mostram a disposição do coração dessas duas mulheres a ter um encontro com Jesus. Maria estava com Jesus ainda no ventre. Isabel nem via que Jesus estava no ventre de Maria. E essa foi a expressão das duas a um primeiro contato com Jesus. Queria te chamar à compreensão. Você lembra da vez que Jesus te chamou? Ou do primeiro contato que você teve com Jesus? Você consegue se lembrar daquilo que Cristo fez por você no dia que Ele te encontrou? Olha a declaração delas, a declaração de Maria. Eu me lembro do dia que eu encontrei Jesus. Algo inexplicável tocou-me. Algo grandioso tocou-me. E alguém que tem um encontro com Jesus, ele não consegue ficar indiferente à sua presença. Mas não pode ser só o primeiro contato. Nós nunca deveríamos nos acostumar com a presença de Jesus. Mas o fato é que nós não nos acostumamos com a presença de Jesus. Nós nos acostumamos com a ausência de Jesus. De repente, a primeira vez que você se encontrou com Jesus, você não soltou um poema. De repente, a primeira vez que você se encontrou com Jesus, a única coisa que você fez foi chorar. De repente, a primeira coisa que você fez quando você se encontrou com Jesus, foi de repente contemplar apenas. Mas aquilo que acontece quando nós vemos a Jesus pela primeira vez, deve acontecer todos os dias. Se você se encontra com Jesus todas as manhãs, se Jesus nasce na sua vida todas as manhãs, e é uma oração que eu faço: Senhor, que o Senhor possa habitar na minha vida, que o Senhor possa nascer novamente no meu coração. Não que necessariamente Ele vai nascer para mim, mas eu falo de manter uma chama como a chama inicial. Eu vou confessar, isso aqui fez muito sentido para mim, porque eu costumo fazer poemas para Jesus. Eu costumo cantar hinos novos para Jesus. Teve até o tempo que eu pensei, eu vou gravar um CD. Mas eram canções no automático, que 1 ou 2 horas depois eu já esquecia. Mas era a minha forma de me expressar diante de algo tremendo que estava acontecendo naquele momento ali. Então, se todos os dias pela manhã eu tenho esse encontro com Jesus, se todos os dias pela manhã eu me encontro com Ele, eu preciso expressar isso. Nós nos acostumamos a não ter a presença de Jesus, infelizmente. A correria do dia a dia, pela experiência que a gente tem de igreja, infelizmente, tem cristãos que oram somente no dia que vem no culto.
há pessoas que se encontram com Jesus só no domingo. E nem um encontro pessoal. Jesus está tendo um encontro com o coleguinha do lado, com o irmão do lado. E ele está ali junto, ele está meio que participando do encontro. Mas ele mesmo não está tendo um encontro com Deus. Porque nós precisamos entender isso. Entender a sentir falta da presença de Deus. Sentir falta da presença de Jesus. Não nos acostumarmos. E é uma coisa que eu tenho comigo. Pode ser que na correria do culto, um quer falar comigo, outro quer falar, e aí acaba passando. Se eu tenho a impressão de que não consegui cultuar a Deus, em casa eu tenho que fazer um culto para Deus. Porque eu não posso me acostumar a vir num culto e não cultuar a Deus. Eu não posso acostumar a ter uma oração sem sentir a presença de Deus. E você sabe do que eu estou falando. O dia que você sentiu a presença de Deus, é algo diferente. Nós acostumamos a não sentir a presença. Aí não sai poemas, não sai canções. Não há vida. Eu costumo falar que não há um programa, a vida com Jesus, ela não é um programa de videogame que você faz pontos quando você lê a Bíblia. Eu vou ler lá um capítulo da Bíblia para fazer pontos com Deus. Não ganho pontos quando eu vou lá e faço uma oração. Todo dia faço 10 minutinhos de oração lá, estou acumulando pontinho com Deus. Você pode orar 1 hora, mas se você não sente a presença de Deus, não vale de nada. Se você não consegue dizer um poema desse, ou da forma como você se expressa, não sei. Se você não consegue ter essa chama ardendo de você, não vale de nada. Não vale jejum, não vale ler Bíblia, não vale oração. O que vale é a presença dEle. E se 1 minuto que eu oro de tal intensidade, com o coração tão aberto, sabendo que não posso sair de casa sem sentir a presença dEle, e eu sinto a presença dEle me tocar, eu posso sair para trabalhar, e posso saber que aquele dia vai ser um dia frutífero, porque eu vi a Ele, e quando eu vejo a Ele, as coisas saem diferentes. Temos mais um poema, está lá no verso 67. Esse é de Zacarias. Pai, João Batista, e está no verso 67 ao 79. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo, olha o que ele diz. Zacarias tem uma história engraçada com ele, né? Ele era sacerdote, foi designado por um sorteio para apresentar as ofertas a Deus. E aí ele vai e entra no Santo dos Santos. Aí ele vê o anjo. Aí o anjo fala que vai nascer João Batista. João só, né? Não tem o Batista ainda. Que vai nascer João. Que vai ser aquele que vai preparar o caminho. Ele meio que duvida no seu coração. Eu até convido você para olhar na sua casa depois. A resposta de Batista, de Zacarias para o anjo, é parecida à resposta que Maria dá para o anjo. Eu fiquei entendendo assim, por que Zacarias ficou mudo? Porque Zacarias não acreditou e ficou mudo. Maria não ficou muda. A resposta é parecida. Mescla ali incredulidade, desrespeito. Aí Deus me falou no coração. Às vezes, podemos dizer a mesma coisa, mas com um coração diferente. Você pode dizer não, vamos dizer para o seu funcionário. Você pode dizer um não para o seu funcionário. Ele sai chateado. Você pode dizer um não e ele não sai chateado. Porque o que importa é a forma como você pronuncia.
e aquilo que está no seu coração. E as pessoas percebem aquilo que está no coração. Então Zacarias ficou mudo. E ele só falou depois que João nasceu. E aí João nasceu, queriam colocar o nome dele e um outro nome. E aí a mulher, Isabel, falou, não, vai ser João. Vai ser João. E aí Zacarias destrava a língua e ele começa a bendizer. Olha o que ele diz. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais, e lembrar-se do seu santo concerto, e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça, perante Ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Agora ele se refere exclusivamente a seu filho João Batista, porque há de ir ante a face do Senhor. Senhor deve estar com S maiúsculo na sua Bíblia, porque é diante de Jesus, e preparar os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados entre as trevas e sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Eu queria já rapidamente que você olhasse o quarto hino natalino, o poema natalino, está no capítulo 2, verso 13. Quem entoa ele são os anjos. O terceiro, quarto e o quinto, ele tem uma semelhança que nós vamos falar já. Olha o que diz os anjos. E no mesmo instante, capítulo 2 de Lucas, verso 13 e 14. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aí o último, que é o de Simeão, capítulo 2, verso 29. Olha o que Simeão diz. Capítulo 2, verso 29 ao 32. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, o qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, e para a glória de todo o povo de Israel. Você vai ver nesses 3 poemas que nós lemos, declarações a respeito de Jesus, de quem Ele era. E é um segundo ponto importante para nós. E é o tema da mensagem de hoje. Quem é Jesus para você? Você consegue responder? Quem já fez seminário? Não é o nosso seminário sistemático? Tem uma matéria que é Cristologia, que é a respeito do estudo de Jesus, da pessoa de Jesus. Uma das primeiras perguntas que é feita no seminário é: quem é Jesus? Isso realmente importa quando nós falamos de Natal? Isso realmente é importante para quando você vai conversar com alguém? Você tem uma profissão de fé a respeito da pessoa de Jesus? Se alguém chegar a te abordar, quem que é Jesus? O que você responde? Sabe? Se você ler um pouquinho a Bíblia, você vai concordar comigo. Se eu pedir para você definir esse copo plástico aqui, tem dificuldade? O copo é simples. O copo é simples. Como ele é simples, defini-lo também é muito simples. Agora, você definir a Jesus é algo muito complexo. Imagine que aquela pessoa com quem você está falando, que te perguntou quem é Jesus,
ela só vai ouvir uma declaração a respeito de Jesus da tua boca e não vai vir mais de ninguém. Nós conseguimos definir a Jesus na sua plenitude? Nós conseguimos realmente, nós conhecemos a Jesus, o mínimo para poder definir quem Ele é para nós na nossa vida? Ainda que seja, né? Se você for no seminário, você não pode dar respostas devocionais. As respostas têm que ser bíblicas ou teológicas. Mas mesmo que seja devocional, quem é Jesus para você? Ah, Jesus é o meu Salvador. Jesus é Deus. Quem é Jesus para você? E agora eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em Mateus. Você pode depois ler capítulo 1, 2 de Lucas. Reler essas declarações, esses poemas. Mas Jesus perguntou para um de seus discípulos. Ele fez exatamente a pergunta que estou falando para vocês essa noite. E ele diz assim, Lucas capítulo 16, verso 13. A confissão de Pedro. Lucas capítulo 16, verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou-os os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Está perguntando. Quem dizem os homens quem eu sou? Verso 14. Eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, um dos profetas. Verso 15. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se contenta com aquela resposta e ele dá a declaração. Que não foi carne que revelou aquilo para Pedro, foi o Espírito de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Às vezes a nossa declaração a respeito de Jesus, de quem é Jesus, ela é desprovida de duas coisas: do conhecimento e da experiência. Do conhecimento, porque nós precisamos estudar a palavra de Deus. Para você definir a Jesus, no mínimo, nós precisamos estudar os 4 evangelhos. Porque os 4 evangelhos apresentam Jesus em uma das suas facetas. Nós precisamos estudar a respeito da vida de Jesus. E isso às vezes parece pesado, porque nós costumamos dizer que nós somos cristãos. E é melhor que se diga cristão do que crente. Cristão implica que você é um seguidor de Cristo. E para você ser um seguidor de Cristo, você precisa conhecê-lo para fazer as coisas como Ele faz. E o segundo, porém, é a experiência. Você que é casado, né? Eu sou casado há 7 anos, 8 meses, alguns dias. Então, conheço minha esposa. Você que é casado há um tempo semelhante ou mais, você conhece o seu esposo. Se alguém te perguntar, quem é fulano de tal, teu esposo? Você consegue dar uma descrição dele. Porque você o conhece, porque você convive com ele. Às vezes a nossa relação com Jesus é como um bebê do presépio. Nada contra presépio também, eu não... tanto faz para mim. Eu acho bonitinho quando tirar a foto do Natal. Só que ensina minha filha que não é bem daquele jeito. Mas você viu as declarações dos 3 poemas natalinos que nós lemos? Dos anjos, Simeão, Zacarias. Não sei se você percebeu a profundidade com que eles expõem a respeito de Jesus.
Zacarias puxa lá de toda a história de Israel, falando que os profetas falam. Os anjos conhecem Jesus na sua glória, então eles glorificam, porque eles estão glorificando, como se estivessem no céu glorificando a Deus. E Simeão fala da esperança e expectativa que ele tinha. E é uma promessa que Deus deu para ele. Você não morrerá antes de ver aquele que vai remir a todo o povo. Se você prestar atenção nas declarações dele, você vai ver que quão profundo era as coisas que eles dizem a respeito de Jesus. Eu queria que você ouvisse uma declaração comigo, antes de a gente encerrar. Tá no jeito aí o vídeo? Coloca para nós então. Eu quero que você ouça, que você veja, na verdade. E você preste atenção bem no monitor, porque passa bem rapidinho. Olha a declaração de John Haggai. Você puder até aumentar um pouquinho o som. He that cometh from above is above all. Christ, the incomparable. Who is this Christ of whom I speak? No character stepping out on the platform of history can abide in the presence of the incomparable Christ, the heartthrob of history, the diadem of the universe, the fulfillment of prophecy, the Savior of the world. Christ overshadows all. He is the vox humana of all music. He is the light of grace in all sculpture. He is the most exquisite blend of light and shades in all paintings. He is the pinnacle of achievement in every endeavor. To the artist, he is the altogether lovely. To the architect, he is the chief cornerstone. To the astronomer, he is the bright and morning star. To the baker, he is the living bread. To the biologist, he is the life. To the builder, he is a sure foundation. To the carpenter, he is the door. To the doctor, he is the great physician. To the educator, he is a great teacher. To the engineer, he is the new and living way. To the geologist, he is the rock of ages. To the author, he is the living word. To the farmer, the sower, and Lord of the harvest. To the florist, he is the rose of Sharon, the lily of the valley. To the horticulturist, he is a true vine. To the judge, he is a righteous judge of all men. To the journalist, he is the good tidings of great joy. To the philosopher, he is the wisdom of God. To the preacher, he is the word of God. To the statesman, he is the desire of all nations. To the toiler, he is the giver of rest. To the sinner, he is the Lamb of God who taketh away the sin of the world. To the Christian, the Son of the living God, the Savior, the Redeemer, and Lord. To the disciple, he is the commander-in-chief who gives us our orders with unmistakable and unconditional clarity. He is Christ, the incomparable. Glória a Deus. Há um texto que diz lá em Colossenses capítulo 1, verso 15. Olha a definição do apóstolo Paulo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes.
Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de tudo que há. E nele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre todos os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Queria que eu convidar a igreja para ficar de pé. Cristo, Ele é o incomparável. E a minha relação com Ele, a minha relação com Deus, a minha relação no cristianismo, ela depende da minha visão de quem é Cristo. Ela depende da minha visão de quem é o Senhor. Se Jesus é aquele bebezinho no presépio, se a imagem que vem à minha mente é aquele bebezinho no presépio, Ele não pode fazer muita coisa por mim. Mas se a imagem que vem à minha mente é essa descrição que nós temos em Colossenses capítulo 1, se é a imagem do Deus Todo-Poderoso, do Deus que deixou a sua glória, em seu imenso amor veio nos resgatar, aí nós sim, Ele pode fazer muito por nós. Eu queria convidar e desafiar você. Um minutinho agora, porque você fizesse um poema para Deus. Uma oração que fosse um poema para Deus, declarando quem é Jesus para você. E que terça-feira, dia 25, você possa, ou de repente amanhã na sua ceia lá, a ceia que você vai fazer na sua família, que você pudesse chamar a palavra. Eu queria dar uma palavra, eu queria falar algo, e que você expôsse, você declarasse quem é Cristo para você. Que você conseguisse fazer uma declaração, ainda que copiando e decorando alguns textos da palavra de Deus, que você conseguisse expressar quem é o Cristo, quem é esse Deus, que assim como Simeão, Zacarias, Isabel, Maria e os anjos do céu, você conseguisse declarar quem é Deus, quem é Cristo para você. Queria que você fechasse seus olhos agora comigo. Oh Pai querido e amado, Tu és o Cristo incomparável. Deixaste a Tua glória, deixaste, ó Deus, o Teu poder, para poder, ó Pai, encarnar, ó Deus, se humilhando, virando uma criatura, ó Pai. Oh Deus, Tu és o nosso Salvador. Tu és aquele, ó Deus, que nos remiu de todo o pecado, que pagou o nosso escrito de dívida. Tudo que era contra nós foi pago pelo Senhor lá na cruz do Calvário. Tu és o Alfa e o Ômega, desde o princípio até o fim. Não tem início de dias, porque Tu és Deus pela toda a eternidade. Oh Pai querido e amado, oh Deus, que tenhamos sempre, ó Pai, a imagem de Jesus, poderoso, Autor da vida, Rei da glória em nossas mentes. Que o Natal seja sim para celebrar a Jesus nascendo em carne, mas seja para nos lembrar, ó Deus, de que hoje, ó Pai, Tu estás sentado à destra de Deus e tem todo o governo. Tudo, Pai, se sujeita a Ti. Tudo se sujeita ao Senhor. Oh Deus, essa é a nossa declaração de fé. Que possamos, ó Deus, ter a palavra afiada em nossa boca para falar, ó Deus, a respeito daqueles que nos interrogam e anunciar o verdadeiro Cristo. Oh Deus, que haja, Pai, poemas em nossas bocas, que haja, ó Deus, hinos de louvor, ó Deus, confirmando, ó Deus, e reavivando a fé dentro dos nossos corações. Oh Espírito Santo, é isso que nós Te pedimos. Ainda com os olhos fechados, eu queria convidar você que não entregou a sua vida para Jesus, a hoje entregar a sua vida para Jesus. É o primeiro passo para uma caminhada cristã, para você começar a caminhar com esse Cristo incomparável. É você entregar a sua vida a Ele. Ele nasceu se humilhando por você. Ele morreu também se humilhando por você. E você precisa entregar a sua vida para Ele. O começo da sua caminhada com esse Cristo Todo-Poderoso é quando você entrega a sua vida para Ele. Levante o seu braço como sinal, você que quer nessa noite assumir o compromisso com Cristo.
Você que quer nessa noite entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez, quer começar uma caminhada com esse Cristo incomparável, levante o seu braço como sinal. Aleluia. Que você tenha uma outra oportunidade. Oh Deus, que possamos, ó Deus, sempre ver, ó Pai, o Cristo, Jesus, o incomparável. A igreja pode se sentar só um momento. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Noite feliz. Jesus nasceu, amém? Que Ele possa nascer todos os dias nos nossos corações. Possamos sempre ter nosso coração aquecido pela presença de Jesus. Queria passar 2 avisos rapidamente. Sem ser terça que vem, na próxima terça, 31 de dezembro, nós vamos ter um culto aqui especial para você. Convido você a vir passar a virada do ano na igreja com a gente. Vai ter oração, ministração da palavra, um período de oração. Comece o ano de 2019 colocando Jesus em primeiro lugar. Depois você vai, para o seu churrasco, onde você for fazer.
tá bom? Mas passa aqui com a gente, eu tenho certeza que você vai ser abençoado. O pessoal que adquiriu ali os ingressos da festa virada, vocês procurarem ali o Micael, o pessoal ali no fundo, tá bom? Você que adquiriu o ingresso, procure ele lá. A igreja coloque-se em pé. Amanhã é dia 24. Há um costume de fazer uma ceia de Natal entre as famílias. Não fuja da sua família. Vai na ceia de Natal que eles vão fazer. Não seja um cristão diferente de Jesus. Jesus ia na casa dos pecadores, amém? Jesus comia com pecadores, amém? Nós também somos. Somos pequenos Cristo também, nós vamos até eles. E lá nós vamos pedir a palavra e vamos falar quem é Cristo para nós. Amém? Coma bastante, cuidado para não engordar. Feche seus olhos. Pai querido amado, te agradecemos, ó Deus, por este culto, por poder adorar o Senhor, poder ouvir a palavra do Senhor. Despede, ó Pai, esse grupo de irmãos, ó Deus, para os seus lares. Que tenhamos uma semana abençoada, cheia da Tua presença. Ó Pai, que amanhã, o dia 24, que o dia 25, seja um momento, ó Deus, de testemunhar a nossa fé, de declarar que o Senhor, ó Deus, vive e reina para todos sempre. Vai voltar, ó Deus, para buscar-nos, ó Deus. Ó Pai, que possamos anunciar as boas novas do Evangelho. Assim nós oramos, ó Deus, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Cumprimente seu irmão. Vai viver a melhor semana da tua vida até aqui, no nome de Jesus.